Bom, pessoal, tudo bem? Vamos voltando aí às nossas aulas do curso de formação de mecânico de manutenção aeronáutica. Estamos no módulo básico, disciplina de regulamentação da aviação civil, tratando hoje especificamente do RBAC 43, né, e da terceira aula do RBAC 43. Lembrando que nós dividimos o RBAC 43 em 3 blocos. A primeira aula, no primeiro bloco, nós falamos sobre a aplicabilidade do regulamento, falamos dos requisitos específicos para execução e aprovação para retorno ao serviço, das pessoas que podem executar e das pessoas que podem aprovar para retorno ao serviço. Falamos também do requisito 43.5, que falava da definição da aprovação para retorno ao serviço. No segundo bloco, segunda aula, falamos de 4 requisitos. 43.9, que trata dos registros de manutenção, 43.11 dos registros de inspeção, o 43.12, que nos trouxe a informação de que ninguém pode fazer ou induzir que seja feita qualquer reprodução com caráter fraudulento de um registro. E por fim falamos do requisito 43.13, que tratava de requisitos gerais para execução da manutenção. E lá vimos que ali está o requisito que obriga o mecânico, obriga uma pessoa, quando estiver executando manutenção, a usar o manual na sua última revisão. Diz que na execução dessas tarefas devemos usar as ferramentas de prática industrial comum e que quando o manual requer e sugere um ferramental especial, devemos usar esse ferramental. Então deixa de ser uma sugestão e passa a ser uma obrigação. Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos tratar da terceira parte, né, do RBAC 43 e nós vamos ver, né, os apêndices alfa, que vai falar das grandes alterações, grandes reparos e manutenção preventiva. Vamos ver o apêndice eco, que vai falar de manutenção e inspeções no sistema do altímetro, e por fim o apêndice Foxtrot, que vai tratar também dos testes e inspeções do transponder. Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui e relembrá-los que as definições de grandes alterações, grandes reparos, manutenção preventiva ou qualquer outra definição, elas se encontram lá no RBAC 1 e vocês devem buscar para bem entender o contexto do que vocês estão estudando. Muito embora, dentro do apêndice, ele vai novamente definir para a gente o que seja grandes alterações, grandes reparos. Quero chamar a atenção para uma outra coisa. Isso tem relação com o FAR, parte 43. E lá não se chama grandes alterações ou não se chama grandes reparos. Ele não usa a palavra big em inglês, ele usa a palavra major repair, por exemplo. E aí, na tradução para a língua portuguesa, trouxe do major para grande, né? E aí isso pode nos dar falsos cognatos. Por exemplo, de entender que trocar uma asa de um avião por ser uma superfície grande pode ser um grande reparo. Quando na verdade teremos que ver lá no apêndice se enquadra na definição de grande reparo. Então o major não é para nós o grande de tamanho, né? Mas a importância, o significado desse reparo, dessa alteração, principalmente no tocante àquilo que afeta a aeronavegabilidade. Tá ok? Então, fica aí essa dica e vamos então para a nossa aula. Então, vamos lá, apêndice alfa do RBAC 43. Bom, o que diz o apêndice alfa com relação à grande alteração? Ele dá aí a definição de grande alteração, dizendo que significa uma alteração não listada, não especificada na documentação técnica aprovada, tanto do motor quanto da hélice, né, e do motor. Bom, e diz lá que essa grande alteração, né, ela é grande alteração desde que possa afetar substancialmente o peso e balanceamento, resistência estrutural, característica de voo, manobrabilidade ou qualquer outra característica ligada à aeronavegabilidade. E continua, que também quando não executada de acordo com as práticas aceitáveis, ou que não pode ser executada usando operações elementares. Pessoal, eu vou levá-los agora para o regulamento. Estamos agora vendo o apêndice alfa do RBAC 43, né, onde fala de grandes alterações, grandes reparos e manutenção preventiva. Então, repara que na letra A ele vai tratar de grandes alterações,
Isso significa que terá uma letra B que vai falar de grandes reparos e uma letra C que vai falar de manutenção preventiva. E lista tudo aqui, pessoal. É importante que vocês leiam, porque os exercícios que eu vou deixar para vocês na plataforma, eles serão tirados deste apêndice. Portanto, se vocês não o visitarem, se vocês não lerem esse apêndice, não estudarem, vocês não conseguirão responder as questões. E você vem descendo, ele vai listando tudo, vai dizendo para a gente, e logo você vai encontrar a letra B, grandes reparos. Ele define grandes reparos e também começa a listá-los, né? E por fim chegará na letra C, onde falará de manutenção preventiva. E o que eu ressalto para vocês aqui, pessoal? Lembrar do que nós estudamos na aula 1, quando falamos das pessoas que podem executar e das pessoas que podem aprovar para retorno ao serviço, lembrar que essas pessoas ficam dentro de um contexto que a gente chama de prerrogativa e limitação. Então é importante que vocês saibam daquelas pessoas que podem executar, daquelas pessoas que podem aprovar para retorno ao serviço. Quais ou qual pessoa está limitada à manutenção preventiva? Essa é uma pergunta interessante que eu gostaria que vocês respondessem. Tá ok? Então, muito bem. Está aí o apêndice alfa do RBAC 43. Ok, vamos lá. Pessoal, e aí ele vai dizer o que é grande reparo. Está na letra B, vimos lá. Sugiro e recomendo que vocês leiam claramente, leiam com bastante cuidado, né, lá o apêndice alfa. E ele vai dizer para a gente que também é uma atividade que, se feita inadequadamente, poderá afetar o peso, balanceamento, resistência estrutural, desempenho, tá? Operação do grupo motopropulsor, características ligadas a voo ou qualquer característica ligada à aeronavegabilidade, e também que, quando não feito usando práticas aceitáveis, ou não pode ser executado usando operações elementares. Bom, feito um grande reparo, feito uma grande alteração, em complemento a todos os outros registros que vocês terão que fazer em ordem de serviço, no livro da aeronave, ou da hélice, ou do motor, o regulador, a ANAC, para nós, exige que estes serviços, grandes reparos e grandes alterações, também sejam registrados num formulário específico. Isso acontece várias vezes, pessoal. Lembrem-se de quando nós falamos do RBAC 39, de diretrizes de aeronavegabilidade, que o registro primário da diretriz de aeronavegabilidade é a FCDA, e o regulador sugere, né, o conteúdo e a forma da FCDA. Pois bem, voltemos ao registro dos grandes reparos e das grandes alterações. Isso vai estar lá no apêndice bravo. E então vamos, né, ver o que está no apêndice bravo. Então está aí para vocês o apêndice bravo do RBAC 43, né, registro dos grandes reparos e das grandes alterações. Então ele vai dizer para a gente como vamos fazer esse registro. Eu vou trazer para vocês também, logo em seguida, que existe uma IS, vou apresentar para vocês uma IS 43.9001, que vai falar de como preencher, nos vai ensinar a fazer esse registro no formulário adequado, tá ok? Bom, vamos voltar para a nossa aula, depois a gente regressa aqui para o apêndice bravo, tá ok? Então, o que diz lá o apêndice bravo? Que todos os registros de grandes reparos e grandes alterações, eles devem ser feitos no formulário F400-4 ECO, né, conhecido, né, como Segvoo 001. Esse é o registro primário desse tipo de atividade. Então, repito, em complemento aos registros que você vai fazer em ordem de serviço, aos registros que você vai fazer no livro da aeronave, você terá que preencher o Segvoo 001. E ele você o fará primeiro, porque quando fechando a OS, você vai citar o número desse registro. Quando você fazendo o registro na caderneta específica, você também terá que citar esse registro. Tá ok? Vamos lá. Antes de apresentar esse formulário para vocês, eu quero trazer uma observação importante. Está dizendo para a gente aí o seguinte, que esses grandes reparos,
quando feitos em conformidade com o dado no manual, né, ele não precisará ser registrado no formulário F404E. A organização de manutenção certificada vai poder registrar isso em ordem de serviço. Essa é uma prerrogativa para as OMs certificadas segundo o RBAC 145. Então, vamos conhecer aqui, então, esse formulário, né, que a gente acabou de conhecer, que é o SegVol 001. Então, vou mostrar para vocês, está aí o formulário, está na tela já para vocês. Ele começa identificando o produto, né? Tem um campo destinado à aprovação deste procedimento pela autoridade. Lembra que uma das condições para que seja considerado como um grande reparo ou uma grande alteração é não constar da documentação técnica aprovada, portanto, aquilo que o meio pelo qual eu estou querendo cumprir aquilo deverá ser aprovado pela ANAC, virar de um documento emitido pela assistência técnica do fabricante, pela seção de engenharia da organização, e aí esse documento deverá ser apresentado através do SegVol 001 à autoridade, e a autoridade vai aceitar, vai aprovar ou não. E é neste campo, o campo 3, que vai vir o aprove da autoridade. No campo 4, na identificação do componente da unidade. No 6, a declaração de conformidade, né? E o campo 7, a aprovação para retorno ao serviço. Lembrar que tudo aquilo que a gente executa, a gente precisa aprovar para retorno ao serviço. E terá também aqui um campo 8, onde vocês farão uma descrição sumária do serviço executado, descrição essa que também, de forma talvez mais abreviada, mais resumida, constará da ordem de serviço e dos registros nos livros adequados, ou de célula, ou de motor, ou de hélice. Ok, pessoal? Muito bem. Então, dito isso, falamos o que havíamos de ter que falar sobre grandes reparos, como registrar esses grandes reparos e grandes alterações. Então, passemos agora à segunda parte da nossa aula, que vai falar dos testes e inspeções do sistema do altímetro. E isso, pessoal, também está contido, né, em um apêndice específico da autoridade aeronáutica, tá certo? Muito bem, está aqui, vou mostrar para vocês o apêndice ECO do 43, que vai falar dos testes e inspeções do altímetro. Então, pessoal, quando executando, né, testes e inspeções no altímetro, nós deveremos fazê-lo em conformidade com o apêndice ECO. E é justamente isso que está dizendo aqui no preâmbulo, né, do apêndice ECO. E aí, ele vai listar para a gente todos os procedimentos que uma pessoa executando teste no sistema do altímetro, usando uma bancada de teste específica para isso, né, ele vai fazer esses testes, né? Então, vemos aí uma tabela para ele verificar as tolerâncias, né, desses testes que estão sendo realizados, e ele vai executando isso para e passo em conformidade com o apêndice ECO do RBAC 43. Muito bem, e finalizando a nossa aula, né, vamos falar agora dos testes e inspeções no transponder, que serão realizados, pessoal, em conformidade com o apêndice Foxtrot do RBAC 43. Então está aí na tela para vocês o apêndice Foxtrot. Ele vai listar todos os procedimentos que vocês vão ter que executar quando realizando o teste do transponder, né? E por que, pessoal, que a autoridade aeronáutica se preocupa em definir e padronizar esses dois testes, do sistema de altímetro e do sistema de transponder? Isso é claro para que tenhamos a segurança para a execução principalmente dos voos em IFR, Instrument Flight Reference. Então, é o voo no qual o piloto vai precisar dessas informações para que ele complete o seu voo, execute o seu voo com total segurança. Tá ok? Então, o apêndice Foxtrot
está dizendo lá que qualquer pessoa, né, no preâmbulo desse apêndice, que qualquer pessoa executando esses testes requeridos no RBAC 91 deverá fazê-lo em conformidade com o que está descrito aqui no apêndice Foxtrot. Tá ok, pessoal? Muito bem, ele vai trazer tudinho para a gente aqui como devemos executar essas atividades. Bom, e aí nós vamos chegando ao final da nossa aula. Antes, porém, quero mostrar a vocês, né, a IS, que trata dos meios aceitáveis para registro dos grandes reparos e das grandes alterações. Então está aqui para vocês, IS 43.9001. Essa IS vai trazer toda a forma de preenchimento e registro daquele formulário SegVol 001 que nós vimos. E vamos aqui ter a oportunidade de revisitar as definições de grande modificação, de grande reparo. Ele vai nos dar o caminho para baixarmos aquele formulário e, a partir do capítulo 5, as instruções para o preenchimento desse formulário. Lembrar que antes da execução do grande reparo, antes da execução de uma grande alteração, nós devemos submeter este formulário devidamente preenchido, anexado a ele os procedimentos que a nossa engenharia ou a engenharia do fabricante nos recomendou para executar aquele grande reparo, aquela grande alteração, e somente após a ANAC retornar para aquela pessoa que fez a requisição com a prove no campo 3, é que você vai poderá executar a atividade e aí também finalmente poder aprovar para retorno ao serviço. Tá ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro e a gente vai chegando aí ao final da nossa aula, né? Falamos então do RBAC 43, o próximo assunto é RBAC 65, um assunto bastante interessante, fala diretamente da nossa profissão mecânico de manutenção aeronáutica e vamos neste RBAC revisitar alguns conceitos que foram definidos lá no anexo 1 da Convenção de Chicago. Vamos ver sobre licença, sobre habilitação, requisitos de experiência, prerrogativas e limitações do mecânico de manutenção aeronáutica. Então, um grande abraço, assistam a aula, revejam o conteúdo, façam os exercícios e vamos para as nossas aulas e, em seguida, retornaremos com o RBAC 65. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço.